A vida espiritual não é um destino pronto, mas uma jornada contínua de transformação. Assim como uma pequena semente, que aparentemente não possui força alguma, rompe a terra dura para buscar a luz do sol, também a nossa fé precisa romper barreiras para crescer e amadurecer. Permanecer estagnado é recusar o propósito de Deus em nossas vidas, pois Ele nos chama não para a estagnação, mas para a maturidade e para a plenitude em Cristo. Desde o início da caminhada cristã, cada um de nós precisa cultivar dentro do coração o desejo de crescer espiritualmente. É natural que um bebê busque o leite que lhe dá vida e força. Da mesma forma, é natural que nossa alma tenha sede da palavra de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra em 1 Pedro 2:3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Nenhum de nós nasceu gigante na fé. Ao aceitarmos Cristo, somos como bebês espirituais, dependentes do alimento celestial para crescer, e esse alimento não é opcional, mas essencial. Assim como o corpo não sobrevive sem pão, a alma não sobrevive sem a palavra. Foi o próprio Jesus quem afirmou em Mateus 4:4: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso nos ensina algo profundo. O pão sustenta o corpo, mas a palavra sustenta a alma. Sem ela, nossa fé enfraquece, nossa vida espiritual fica anêmica e não temos forças para resistir às tentações, nem para permanecer firmes diante das lutas. Mas quando nos alimentamos da Escritura, nosso espírito se fortalece e se prepara para enfrentar qualquer batalha. O apóstolo Pedro reforça em 2 Pedro 3:18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Aqui está o chamado: crescer. Não apenas em conhecimento intelectual, mas em graça. Crescer na graça significa refletir o coração de Cristo, perdoar quando nos ofendem, amar quando estamos coradamente rejeitados, estender bondade mesmo a quem não pode nos dar nada em troca. E crescer no conhecimento é mergulhar cada vez mais fundo na verdade de Deus, compreendendo suas promessas, conhecendo a sua vontade e caminhando com discernimento em meio às mentiras do mundo. A graça nos molda para amar, o conhecimento nos dá firmeza para não sermos enganados. Juntos, graça e conhecimento nos conduzem ao verdadeiro amadurecimento espiritual. Se essa reflexão já falou ao seu coração, escreva nos comentários: Eu quero crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Curta este vídeo para que mais pessoas também sejam alcançadas por essa mensagem. O crescimento espiritual não é imediato, nem acontece de forma mágica. Assim como uma árvore leva anos para se tornar robusta e frutífera, também nós precisamos de tempo, disciplina e perseverança. É um processo que muitas vezes não enxergamos no dia a dia, mas que se revela ao longo da caminhada. Cada oração feita com fé, cada perdão concedido em meio à dor, cada ato de bondade oferecido sem esperar nada em troca, tudo isso é como regar a semente que Deus plantou em nós. Ainda que os frutos não apareçam de imediato, eles estão sendo formados. Mas precisamos ser sinceros. Crescer dói. Deus, como um bom jardineiro, realiza a poda em nossas vidas. Ele corta o que impede nosso desenvolvimento, sejam hábitos nocivos, atitudes orgulhosas ou até relacionamentos que nos afastam da sua vontade. No momento, a poda parece dolorosa, mas na verdade é a prova do cuidado e do amor divino. Foi o próprio Jesus quem declarou em João 15:2: Todo ramo que dá fruto, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Se você está passando por um tempo de perdas, correções ou mudanças que não entende, saiba, talvez esteja vivendo um processo de poda espiritual. E isso significa que Deus está preparando você para dar frutos ainda maiores.
Mas maturidade espiritual não se mede por tempo de igreja ou quantidade de versículos decorados. Ela é revelada na transformação do caráter. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maturidade é quando nossa vida se parece cada vez mais com a de Cristo, quando reagimos com paciência em vez de ira, quando escolhemos amar em vez de julgar, quando decidimos confiar em Deus em vez de nos desesperarmos diante das dificuldades. Esse processo é silencioso, mas poderoso. Assim como o ouro é purificado no fogo, nós também somos moldados em meio às provações. Cada dificuldade se torna um instrumento de Deus para nos fortalecer, refinar e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Por isso, não desanime se ainda não vê grandes mudanças em si mesmo. O crescimento espiritual é muitas vezes invisível aos olhos humanos, mas precioso aos olhos de Deus. Ele não busca a perfeição imediata, mas um coração disposto a ser transformado, dia após dia. Compartilhe nos comentários. Senhor, continue me moldando e me podando para frutificar em Ti. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que está enfrentando um tempo difícil e precisa dessa mensagem de esperança. Um dos maiores desafios da vida cristã é encontrar equilíbrio entre a graça e o conhecimento. Crescer em apenas um desses aspectos nos torna incompletos. Se buscamos somente conhecimento, corremos o risco de nos tornar frios e orgulhosos. Se buscamos apenas graça, podemos cair na ingenuidade e sermos facilmente enganados. Por isso, o apóstolo Pedro nos ordena: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. A graça é o reflexo do caráter de Cristo em nós. Jesus perdoou aqueles que zombaram dele, curou os que duvidavam, amou até os que o traíram. Essa é a essência da graça, bondade estendida a quem não merece. Seguir a Cristo significa aprender a estender essa mesma graça, perdoar mesmo quando o coração sangra, amar mesmo quando somos rejeitados, acolher até quem nos fere. Mas não basta ter apenas um coração cheio de amor, é preciso também ter uma mente renovada pela verdade de Deus. O Senhor disse em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento não é simples informação, mas revelação que dá vida. Assim como um soldado não pode entrar em batalha sem conhecer suas armas, o cristão não pode enfrentar a vida sem conhecer a palavra. Conhecimento é saber que a oração tem poder. É compreender que o Espírito Santo nos guia em meio às incertezas. É discernir quando uma tentação é um laço do inimigo e ter firmeza para resistir. É ter clareza sobre as promessas de Deus e segurar nelas mesmo quando tudo parece contrário. Imagine alguém com graça, mas sem conhecimento. Essa pessoa será amável, mas facilmente enganada. Agora imagine alguém cheio de conhecimento, mas sem graça. Essa pessoa será firme, mas sem amor, transformando a verdade em peso e não em vida. É por isso que precisamos dos dois. O equilíbrio entre graça e conhecimento nos torna maduros. A graça suaviza o coração e o torna semelhante ao de Cristo. O conhecimento fortalece a mente e a prepara para resistir às mentiras do mundo. Quando andamos com esses dois pilares, nos tornamos discípulos capazes de refletir o caráter de Jesus com sabedoria, firmeza e amor. E esse crescimento não é apenas para nosso benefício pessoal. Quando a graça flui em nossas atitudes e o conhecimento orienta nossas decisões, nossa vida se torna um testemunho vivo para o mundo. Nossos relacionamentos são transformados, nossa fé inspira a outros e até nossas palavras se tornam sementes que podem germinar no coração de quem nos ouve. Escreva nos comentários: Senhor, quero crescer em graça e conhecimento todos os dias. E marque alguém que você deseja que também cresça espiritualmente ao seu lado. O verdadeiro crescimento espiritual não acontece apenas no exterior, mas no interior, no mais profundo da alma. Deus não está interessado em aparências, mas em corações transformados. E essa transformação não é imediata, mas progressiva. Ela acontece na renovação da mente, no fortalecimento do caráter,
e na mudança de atitudes. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12:2 que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que o amadurecimento espiritual começa na forma como pensamos. Quando os pensamentos são moldados pela palavra, nossas decisões, reações e escolhas também passam a refletir a vontade de Deus. Mas o processo de transformação exige renúncia. Precisamos deixar que Deus retire de nós aquilo que não serve mais, o orgulho que impede o perdão, o medo que paralisa a fé, os vícios que sufocam a alma, a ansiedade que rouba a paz. Cada vez que entregamos essas áreas ao Senhor, Ele nos molda e nos fortalece. A Bíblia nos mostra que até mesmo as lutas e dificuldades são instrumentos de crescimento. O ouro só é purificado quando passa pelo fogo. Da mesma forma, a fé é refinada em meio às provações. Por isso, quando enfrentamos perdas, frustrações ou atrasos em nossos planos, podemos confiar que Deus está usando até esses momentos para nos ensinar algo maior. Jesus disse em João 15:2 que todo ramo que dá fruto é podado para que produza ainda mais. Isso significa que quando passamos pelo processo de poda, não é sinal de rejeição, mas de amor. Deus vê potencial em nós e deseja que demos frutos abundantes. A maturidade espiritual não é medida pelo tempo de fé, mas pela profundidade da transformação. Ela é visível quando reagimos com paciência diante da provocação, quando escolhemos a humildade em vez da soberba, quando oferecemos compaixão ao invés de indiferença. Esse é o chamado de Cristo, sermos transformados de dentro para fora. Não apenas parecer religiosos, mas refletir a presença de Deus em nossas palavras, gestos e decisões diárias. A transformação verdadeira é silenciosa, mas impacta todos ao redor. E lembre-se, cada detalhe da sua vida é usado por Deus para moldar você. Até mesmo as tristezas e as orações que parecem não ter resposta fazem parte desse processo de amadurecimento. Ele nunca desperdiça uma dor, nunca permite um teste sem propósito. Em tudo, Ele está nos ensinando a confiar mais e a depender totalmente dEle. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu coração, dia após dia. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus usa até as lutas para nos moldar. Chegamos a um ponto essencial da nossa caminhada. Entender que não podemos crescer sozinhos. O amadurecimento espiritual não acontece apenas com esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos convence, fortalece, corrige e nos capacita a viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Sem o Espírito, somos como um barco à deriva. Mas, quando permitimos que Ele nos conduza, encontramos direção, coragem e força. É por isso que o apóstolo Paulo declarou em Filipenses 1:6: Aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não apenas iniciou a obra em você, Ele também é fiel para terminá-la. Ainda que hoje você se sinta fraco, inseguro ou até mesmo distante, saiba que o Senhor não desistiu do seu processo. Cada passo, cada queda e cada recomeço faz parte da construção da sua maturidade espiritual. Por isso, neste momento, quero te convidar a transformar essas reflexões em oração. Feche os olhos, abra o coração e ore junto comigo. Senhor Jesus, reconheço que ainda não sou quem o Senhor me chamou para ser, mas sei que o Teu Espírito está me moldando dia após dia. Ajuda-me a crescer em amor, em fé, em sabedoria e em paciência. Dá-me forças para resistir às tentações, coragem para enfrentar as lutas e humildade para aceitar a Tua vontade. Que cada prova seja uma oportunidade de amadurecimento. Espírito Santo, venha sobre mim, guia meus passos e renova meu coração. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, lembre-se, crescer espiritualmente não significa nunca cair, mas sim levantar-se sempre com a ajuda de Cristo. Significa perdoar mais rápido,
amar mais profundo, servir com mais alegria e viver com mais fé. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu. Uma vida que reflete a sua presença em cada gesto, em cada palavra e em cada atitude. Se essa oração tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários como sinal da sua fé. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortaleçam sua caminhada espiritual, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus deseja compartilhar com você.